Muito bom dia a todos. Paz do Senhor. Bom dia e paz do Senhor são coisas diferentes. Se calhar devia ter dito paz do Senhor primeiro, porque essa é que prevalece. O bom dia depois é relativo, não é? Depende se chove, se não chove. Mas a paz do Senhor, ela é a verdade e está sempre connosco. Amém? Estamos aqui no quarto dia da conferência de família. Começou esta quarta-feira, sexta, sábado e hoje. Daquilo que eu tive a oportunidade de assistir, tem sido um tempo bom, temos aprendido, temos ouvido coisas importantes, coisas que às vezes nos esquecemos de pensar ou deixamos de pensar. E acredito que hoje de manhã Deus vai continuar a trabalhar connosco, igualmente como tem trabalhado até aqui. Eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos entrar na presença de Deus e vamos fazer deste tempo que vai iniciar agora um tempo de entrega, um tempo de adoração, um tempo de consagração da nossa vida àquele que é o único que merece que isso aconteça, que é o nosso Jesus, é Deus, o Espírito Santo. E à medida que nós vamos cantando, que vamos ouvindo a sua palavra, à medida que vamos também dar as nossas ofertas, ouvir algumas participações especiais que vão acontecer, vamos deixar que a presença de Deus desça sobre este lugar. Ele habita em nós, mas vamos deixar que Ele se manifeste. Porque o motivo pelo qual nós estamos reunidos é para louvar o nome de Deus. Amém? Quem está aqui para louvar o nome de Deus pode dizer um amém forte? Amém. 90% está reunido. Tecnicamente não era preciso 90% para ele estar no nosso meio, não é? Só 33%, não é? Vamos então começar e eu vou começar com uma oração. Deus, nesta manhã, se estamos na Tua presença, Deus, queremos fazer de Ti o centro de tudo o que vai acontecer, Pai. Pedimos que cada palavra, Deus, de adoração, Senhor, que sair, Senhor, que cada palavra que for partilhada, Senhor, relacionada com a Bíblia, Senhor, que cada testemunho, Senhor, que cada participação seja para a glória e honra do Teu nome, Deus. Ajuda-nos a perceber também que este tempo que nós vamos estar aqui, Senhor, é um tempo que te pertence a Ti, Senhor. Por isso, vem-nos usar a nós, Senhor, a cada um que está aqui envolvido, Senhor, no serviço, Senhor, em cada área da igreja que está a funcionar, na escola dominical lá em baixo, Senhor, com os nossos filhos, Deus, na portaria, Senhor, no som, Deus, na multimédia, Deus, na oferta, Senhor, em todas as áreas, Senhor, que estão envolvidas, Deus. Que o nosso coração seja um coração de serviço, porque Tu és digno, Senhor, de receber o nosso coração em serviço, em verdade, Deus. E é isto que nesta manhã nós queremos entregar, Deus. A nossa vida a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, independentemente da nossa condição, Deus. Nós vimos até Ti, Deus, entregar tudo o que temos, Senhor. Amém, Deus. De Deus, de espinhos coroado, as suas mãos foram cravadas por mim. No último expirar, o véu foi rasgado, a terra tremeu, seu corpo foi levado, ele morreu, deu sua vida por mim. Jesus morreu, deu sua vida por mim. Mas a pedra já rolou, o sepulcro abriu, Jesus ressuscitou e ao céu subiu e vive em mim. Por amor se entregou. Morto na cruz, por mim
vez mais dizemos: a pedra já rolou, a pedra já rolou, a pedra já rolou, o sepulcro abriu, Jesus ressuscitou e ao céu subiu e vive em mim. a pedra já rolou. E nós declaramos isto nesta manhã: a pedra já rolou, A pedra já rolou, o sepulcro abriu, Jesus ressuscitou e ao céu subiu e vive em mim, por amor se entregou. amém. A palavra de Deus no Evangelho em Lucas capítulo 23 retrata uma das descrições da crucificação de Jesus, em que estava Jesus com dois condenados, um ao lado dele, um em cada lado. E é interessante que um dos condenados estava a seguir a multidão que dizia: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Mas o outro homem, que era uma pessoa exatamente igual a nós, aliás, os três naquela condição eram exatamente iguais a nós, o outro homem disse: porque é que tu dizes isso? Ele está a sofrer a mesma condenação que nós estamos a sofrer e não fez mal algum. E logo de seguida disse: lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no reino de Deus. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esta passagem, para mim, tem três lições muito, muito simples. A primeira é que a cruz é um lugar de encontro. E é um lugar de encontro que não está dependente da tua condição. Jesus, que não tinha cometido erro algum, estava exatamente na mesma condição que os outros. Em segundo lugar, a cruz é um lugar de oportunidade. Cada um daqueles homens que ali estava teve a oportunidade de dizer aquilo que queria dizer, de expressar aquilo que queria sentir. E em terceiro lugar é que a cruz é um lugar de decisão. Aquele homem que disse que Jesus, para ele salvar ele mesmo, ele podia ter ainda tomado outra decisão e dizer: ok, tens razão. Mas a decisão dele manteve-se. Mas o outro homem tomou a decisão de avançar e de querer estar com ele no paraíso. E o nosso desafio, enquanto igreja, é que independentemente da condição em que tu estás hoje aqui, possas olhar para a cruz e tomar a tua decisão nesta manhã. Se a decisão que tu tens que tomar é uma decisão de entrega, faz isso agora. Se a decisão que tu tens que tomar é uma decisão de pedir perdão, esta é a altura de pedir perdão. Se a decisão que tu tens que tomar é uma decisão de servir a Deus, de tomar decisões nesse sentido, de o servir, de o conhecer mais, faz isso também nesta manhã. Este é o tempo em que a igreja está unida para louvar o nome de Deus na sua presença. E à medida que nós vamos continuar a cantar, nós convidamos isto mesmo, a que a nossa atitude seja uma atitude de entrega. Amém. Meu coração te dou, minha atenção te dou. Adoração te dou, sacrifício te dou, pois digno és, Senhor.
Santo é o Senhor, Tu és digno de adoração, Deus. Nós clamamos por Ti, Senhor. Pedimos que Te lembres de nós, Senhor. Deus, Te damos o que temos, Pai. Tu és digno de receber a glória e honra. Meu coração Te dou, minha atenção Te dou. Pois digno és, Senhor. Minha atenção Te dou. Meu coração Te dou. Adoração Te dou. Sacrifício Te dou. Pois digno és, Senhor. Aleluia, este é tempo de estarmos na Sua presença. Igreja, levanta a tua voz em adoração. Digno é o Senhor, Santo é o Senhor. Amém, Deus. Jesus, Senhor, toma o Teu lugar nesta manhã, o Teu lugar na nossa vida, Deus. Amém. Oh, Tu és santo. Nos dizem que Ele é santo, santo, santo. Tu és santo, digno de adoração. Diz isto nesta manhã. Santo, santo, Tu és santo, és digno de adoração. Vamos, igreja. Santo, santo, Tu és santo, és digno de adoração. Uma vez mais, santo, declara isto como sinal de entrega, como reconhecimento que não temos outro Deus. Tu és santo, santo, Tu és santo, digno de adoração. Ele é santo, 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 Tu és santo, digno de adoração. A igreja diz: Santo, amém. Santo és, Deus, Santo és. A glória e honra pertencem a Ti, Senhor. Estamos aqui nas Tuas mãos, Santo és. És o nosso Deus, o nosso Pai. Vamos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém. Nosso lugar. É tão bom podermos clamar o nome deste Deus que é santo, deste Deus que instituiu a família, deste Deus que pensou em cada um de nós
como um projeto especial e único. Sim, porque cada um de nós aqui presente foi sonhado ao detalhe, desde um fio do cabelo até lá abaixo, à unha do dedo mindinho do pé. É verdade. E nós estamos muito gratos pela oportunidade que temos tido destes dias de conferência. Tínhamos saudades de tratar temas destes e de ouvir falar de coisas especiais. Eu vou pedir à Salita que possa vir aproximando. Ela tem algo especial para partilhar connosco. E aproveito também para vos informar que no final do culto há de ser projetado um QR Code que tem um survey, um pequeno questionário, 2 perguntas para avaliar a conferência que tem sido feita e também para perspectivar atividades futuras, como um retiro que nós pensamos ainda realizar este ano. E eu agradecia que vocês pegassem nos vossos telemóveis, que todos nós hoje já temos aqueles telemóveis espertos, e respondessem. Peço agora a vossa máxima atenção para este texto tão especial e tão ternurento. Pai do Senhor, amada igreja. Há momentos em que descobrimos verdades que sempre estiveram diante dos nossos olhos, mas que por alguma razão persistimos em ignorá-las. Surpreendentemente, muitas destas verdades surgem, na sua grande maioria, através de situações e conversas perfeitamente triviais. Mãe, com quem que aprendeste a fazer estas coisas? Pergunta a filha, depois de observar a mãe nas lidas da casa. Com a avó e com a bisavó. Responde a mãe. Sim, mas e quem é que te ensinou a ser mãe? Pergunta a filha de volta. Tu, responde a mãe, sem hesitar, ao que a filha devolve com grande exclamação, como se acabasse de tomar sobre si o peso de uma enorme responsabilidade. Eu, mamã. Como é que isso é possível? É simples, filha. Antes de ti, eu era só eu. Foste tu quem me tornou mãe e me ajudou a descobrir o que significa ser mãe. Tudo o resto foi acontecendo. A mãe era só mãe? No fundo, não era apenas a mãe. Era o resultado da fusão de 6 grandes histórias de vida. A do avô paterno, o menino que vendia limões de pé descalço com apenas 5 anos e que mais tarde se tornou excelente marceneiro. Com a da avó paterna, a menina que foi entregue para ir servir como criada interna com apenas 9 anos de idade. Era uma excelente dona de casa. E a do avô materno, o jovem espanhol que atravessou a fronteira para fugir ao regime franco e veio a conhecer uma bela jovem, outrora menina órfã, entregue aos cuidados de uma tia, cujos filhos ajudou a cuidar. Tempos complicados, vidas difíceis. A vida foi matreira e pregou-lhes muitas partidas. Destas histórias brotaram aqueles que um dia desejaram a existência desta mãe. 6 seres humanos que, entanto, contribuíram para o seu crescimento enquanto filha, esposa, mãe, enquanto mulher. Longe de terem tido vidas familiares ou casamentos perfeitos, cada um fez o melhor que soube, o melhor que pode. A família, por todas as características que lhe são inerentes, é simultaneamente o melhor porto de abrigo e o ecossistema mais propício para que todos os elementos possam confluir na tempestade mais perfeita. É que, neste negócio de família, a moeda de troca são as emoções, os sentimentos, os altos e os baixos de cada um, as vitórias, as derrotas, os fracassos, os sucessos. É que
é com esses que a gente é autêntico, que somos transparentes. São estes que nos expõem sem nenhuma máscara. Pena que andemos tão atarefados nos nossos afazeres, tão estressados com cumprimentos de objetivos pessoais e profissionais, e que a célula central da nossa sociedade, a família, esteja a ser desvirtuada e a perder o seu peso e o seu valor. Pior ainda, é que a família esteja cada vez mais em desuso e tenha se tornado descartável. Provavelmente, quase todos teremos alguém na nossa família que insensata e impensadamente espalha confusão, semeia discórdia e provoca dor à sua volta. Na família, há sempre aquele elemento que é rígido demais e põe em risco a sanidade dos relacionamentos que o rodeiam. Geralmente por achar que, perdendo o controle das situações, um conceito ilusório, tudo descarrilhará. Existe também aquela pessoa negativa que pensa que tudo irá piorar, assim como o oposto, aquele que luta para que as coisas funcionem e, num esforço inglório, procura ser timoneiro de um barco em risco de naufrágio. Alguns de nós julgam viver numa família perfeita, um julgamento bastante longe da realidade. Enquanto outros sabem o que é de perto viver num lar destruído por dentro e por fora. E tantas vezes escondido no mais profundo dos secretismos, sem levantar quaisquer suspeitas. A família tem destas coisas. Sim, e não nos iludamos. Isto não acontece apenas a famílias que não conhecem Deus. Impõe-se então a pergunta: o que fazer perante a diversidade e o caos? A resposta tem tanto de simples quanto de complicado e é dada em 3 palavras: perdão, união, ação. Perdão, união, ação. Já diz o ditado: a união faz a força, mas se esta união foi alicerçada num trabalho conjunto de perdão, dado não por mérito, mas porque há um Jesus que conquistou por nós na cruz. Então, será fácil passar ao passo seguinte: ação. Juntos somos mais fortes. Devemos agir lado a lado, sem esquecer que há outros dispostos a caminharem conosco e a aliviar a nossa carga. Cada um de nós tem a sua aldeia, aquele amigo, amiga, aquele grupo de amigos íntimos, especial. Temos a igreja, ou até um terapeuta. E esta aldeia está pronta a arregaçar as mangas para apoiar, socorrer, abraçar, contribuir na reconstrução. A reconstrução renova, muda e, acima de tudo, limpa aquilo que era velho e estragado. Não importa se és pai, mãe, se és filho, filha, se és avó, se és neto, sobrinho, primo. Não importa se tens filhos ou não. Se és casado, divorciado, solteiro. Oi, és parte de uma família. És parte de uma família. Deus, Senhor, contigo. Tu fazes parte do seu projeto. Não deixes de investir. Ama enquanto é tempo. E porque falamos em família, falamos em crianças também. Perguntámos, porque eles são peritos nisto do que é família, então resolvemos perguntar-lhes qual era a opinião que eles tinham acerca do que é esta coisa, do que é família. Observemos então quais foram as suas opiniões. Nem todos aparecem neste vídeo, não foi possível, alguns porque não estavam cá, não se sintam ofendidos. Tentámos o melhor, tentámos com as crianças que tínhamos
e acho que o resultado vocês vão gostar. E a mãe? E a Gabi, E a Gabi? e a Margarida, e a tia Inês. E também a gatita. A do pai. É o pai e mãe. E a mãe e a mama. Ter uma mãe, um pai, as mamas e manos e mais nada. E ter coração dentro do nosso coração. Deus do céu. Amor. Eu gosto muito da família. E a família também gosta de dar beijinhos. Amor. Amor. Minha mãe. Bem, família é pessoas que nos amam, pronto, e são melhores amigos para mim. E gosto muito deles, pronto. Pessoas que estão sempre contigo, mesmo quando estás em partes piores da vida, e também que estão lá para te apoiar e para te ajudar. Acho que é isso. Família para mim significa lealdade, responsabilidade, amizade. Importante. Significa amar uns aos outros e brincar com os outros e ajudar uns aos outros. As pessoas que estão à minha volta, que me ajudam em casa, que cuidam de mim. Para mim é muito importante ter uma família. Amor. Família para mim é eu ficar com o meu irmão e passear com o meu pai e com a minha mãe. Significa tudo. Família significa o amor de toda a gente. Falar comigo, por exemplo, o meu avô, quando está triste, dou-lhe os abraços e isso é para mim amor. Carinhosa, amorosa, nunca se esquece das coisas que eu quero. E gosto muito de comida delas. Amor, paz, comunhão, adoração a Deus, é alguém que cuida de nós. Amor de Deus. Bem, depois disto, o que é que eu posso fazer, não é? De facto, as crianças e quem tem o privilégio e tem a vontade, as crianças, de facto, é mesmo propósito de Deus. E é bom nós vermos crescer e é bom perceber que
que aquilo que nós fazemos tem impacto naquilo que é a opinião deles. Alguns disseram uma palavra específica, outros descreveram por aquilo que viviam, a forma como faziam as coisas. E nós agora vamos dizer uma coisa que é importante fazer, que tem a ver com ofertas, mas é importante fazer não apenas para o sustento da igreja, é importante fazer porque sabemos que Deus também nos sustenta a nós. Amém? É Ele que sustenta a nossa família também, é Ele que nos dá trabalho, e mesmo àqueles que não têm trabalho, Ele é o Deus que pode dar e que pode trazer todo o suprimento. E nós vamos dar as nossas ofertas, mas ao mesmo tempo que vamos dar as nossas ofertas, esta música que vamos cantar, não queremos que o mexer em dinheiro seja um fator de distração. Esta música que nós vamos cantar fala sobre a bênção sobre as nossas famílias. Nós estamos aqui com os nossos filhos, com os nossos pais, avós, primos. Este é um lugar de família. E nós queremos convidar-vos a não só cantar esta música, mas como receberem estas palavras de bênção para a vossa vida e agarrarem estas palavras. Porque o Senhor, que é o nosso Deus, Ele quer abençoar a tua família. Quer abençoar-te hoje e sempre. Esse é o propósito dele quando criou a família. Amém? Então vamos ouvir esta música, vamos deixar Deus falar connosco, vamos ofertar também e continuar na sua presença. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti. Levante o seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti. Levante o seu rosto e te dê paz. Amém. 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 Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti. Levante o seu rosto e te dê paz. Concordar com isto? Recebendo, dizendo amém. 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 Amém.
Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja sobre ti e te cerque onde fores, seja onde tu estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja sobre ti e te cerque onde fores, seja onde tu estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Vamos ouvir a igreja. Aleluia, Jesus, aleluia. Senhor, nós uma vez mais bendizemos o Teu nome com gratidão, Senhor, porque conhecer-te foi de facto a coisa mais importante da nossa vida. Podermos chamar-te de Pai foi a coisa mais maravilhosa que nós alguma vez pudemos expressar. E quando nós nos encontramos nesta manhã, neste lugar, depois de uma semana dedicada à família, queremos dizer-te, Senhor, muito obrigado, porque Tu és a nossa referência como Pai. Tu és o nosso modelo em tudo aquilo que nós queremos seguir. Como dizia o Teu servo Paulo, convidando a igreja, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós queremos também
ser teus imitadores, Senhor. E ao sermos teus imitadores, como pais, como mães, queremos que os nossos filhos também sejam nossos imitadores, como nós te imitamos a ti. Queremos viver esta dimensão de família na plenitude com a qual tu a criaste. A família para ser um lugar de plenitude e de bênção. E como famílias, Senhor, como famílias, vivendo dentro do teu propósito, podermos exaltar e glorificar o teu nome. Recebe a nossa adoração e recebe a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem tomar o vosso lugar. Nós temos que fazer alguns anúncios, mas antes deixem-me dizer, irmãos, na quarta-feira, eu vou só usar isto como um ponto de referência. Fui eu quem ministrei sobre a família e eu dei 2 ou 3 exemplos que eu vou passar rapidamente. Primeiro, nós fazemos uma conferência de família, ou quando fazemos uma conferência temos 2 propósitos: prevenção e terapia. A prevenção, a Bíblia diz que o prudente vê o mal e foge dele. Ou seja, quando nós falamos de prevenção, quando nós tratamos destes assuntos, não quer dizer que eles existam, estes problemas existam em todas as famílias. Mas é bom as famílias saberem que eles existem e prevenirem-se para não virem a cair neles. Nos casos em que alguns dos problemas estão estabelecidos em algumas famílias, é a sabedoria elas tratarem de resolver esses problemas. Os irmãos, lembrem-se, eu disse, o tempo não resolve problemas. O tempo só agrava problemas. É a ideia de que o tempo resolve tudo. O tempo não resolve nada. Olha, eu sou o exemplo disso. O tempo vai passando por mim e eu vou ficando cada vez mais pesado, não é? Mais pesado, ok. Isto é só uma parte, não é? Este é um aspecto importante. O outro aspecto que eu queria dizer também, irmãos, é que desde sempre o propósito do diabo foi destruir a igreja do Senhor. Vocês estão comigo? Por alguma razão, o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor Jesus podia ter dito: as portas do inferno não prevalecerão contra a família. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: não prevalecerão contra a igreja. Então o diabo, astuto, sabendo que por mais que ele tente atacar a igreja, é o Senhor quem cuida da igreja, ele não vai conseguir. Então ele mudou o foco e ele ataca a família. Porque ele sabe que se desestruturar as famílias da igreja, ele vai desestruturar a igreja. É por isso que a igreja é uma família de famílias. Vocês estão comigo? Isto quer dizer que quanto mais fortes forem as famílias da igreja, mais forte a igreja é. Amém? Vocês estão cá? Então o que nós queremos é construir famílias fortes. Amém? Porque quando a gente diz assim, a minha igreja, ouça, a igreja é o reflexo daquilo que você é. A igreja nem é mais nem é menos do que aquilo que você é. Porque a igreja é a soma de todos nós. E o que nós somos faz a igreja. Então eu quero ser uma pessoa abençoada. Eu quero ter uma família de harmonia e de estabilidade. Eu quero ter uma família de referência. Amém? Eu quero cuidar de mim, cuidar da minha família. Porque quando eu cuido de mim e cuido da minha família, eu também estou a cuidar da igreja. Amém? Vocês estão cá? Isto foi só uma introdução para os irmãos perceberem, porque depois falou o Jorge e a Esther na sexta-feira sobre aquela família maravilhosa do Noé, e alguns lembram-se do que ele falou, do que eles falaram do betume, por dentro e por fora, e outros lembram-se da piada que eu contei também, não é? De tomar, esquece, não vou contar piadas erradas. Ontem o pastor Paulo e a sua esposa, a Jenny, foram usados por Deus. Eles falaram com ousadia. Não é fácil, irmãos. Os irmãos acreditam, já fiz dezenas de seminários de família em muitas igrejas, e há abordagens que é muito complicado nós abordarmos, particularmente no contexto em que foi abordado ontem. Porque eles falaram para casais, quando o grupo que aqui estava não eram só casais, era muita gente, e Deus deu-lhes graça e sabedoria. E hoje Deus vai usá-los novamente. Para já, eu quero dar um bem-vindo ao pastor Paulo Chaveiro e à Jenny. Podem ficar de pé. E à filhota, como é que se chama a filhota? Débora. A Débora, pode ficar de pé também, Débora. A família, uma família abençoada, vocês virem-se para lá para os irmãos vos verem. Amém? Vocês querem dar um bem-vindo a este casal abençoado? Vamos ficar de pé. Vamos dizer que eles estão bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Podem tomar o vosso lugar. Também são bem-vindos a estar connosco. Algumas visitas que estão, sei que estão algumas pessoas da igreja do pastor Paulo. Isto é que é amor ao pastor, hein? Vem atrás dele. Hein? Diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem-no, não é? É isso, não é? Também há algumas visitas que estejam connosco, eu não consigo distinguir mais alguém. Lá em casa, quem nos assiste através das redes sociais, sinta-se em família. Nós estamos desejosos por recebê-lo aqui na nossa casa e por poder dar-lhe um abraço agora, assim, mostrar assim os dentes. Eu tenho que ter cuidado, que me faltam alguns, não é? Com o sorriso aberto, não é? Desejamos dar um abraço a toda a gente. Venham e aprendam e cresçam connosco. Quero agradecer à Susana e ao João que encabeçaram a liderança de todo este projeto. Calma, vocês batem muitas palmas. Vocês batem mais palmas às pessoas do que batem a Jesus. As palmas são mais curtas e não é. Tenham calma. Quando for para bater palmas eu digo, está bem? Quero agradecer à Susana e ao João e na Susana e no João todos aqueles que estiveram envolvidos nisto, porque eu não vou citar os nomes, não vou citar. Muito obrigado pelo trabalho que eles fizeram. Eles não trouxeram, não introduziram nada de novo, nós fazemos conferências há 25 anos pelo menos, mas foi depois deste tempo todo de pandemia, este rearranque foi uma lefada de ar fresco e é para continuar. E ouçam, vamos passar a ter, a sexta-feira, a seguir ao terceiro domingo. Isto é complicado, não é? A sexta-feira a seguir ao terceiro domingo será sempre dedicada à família. Aqui. Sempre com um programa especial para a família. Ponham na vossa agenda para estarem, para casais. Vamos ter temáticas específicas para estarem cá. A Paula e o Rui já deviam estar cá em cima. Isto é um à parte, não é? Algumas informações. 2 a 8 dias. Culto de Santa Ceia. Amém? 2 a 8 dias. Culto de Santa Ceia. Dia de jejum e oração. Alguém me ouve? Outra coisa importante, semana, eu estou a avisar quanto tempo, semana de 9 a 13 de maio, 9 a 13 de maio, semana de oração. Temos oração aqui todas as noites, das 8h30 às 9h30, e eu conto com a vossa presença. E na próxima sexta-feira vamos voltar ao estudo bíblico que eu comecei, ainda só dei vamos voltar ao estudo bíblico sobre calendário profético, ok? Né? Não vou dizer. Olá a todos, muito bom dia. Eu queria que as mulheres que estão aqui neste lugar se levantassem. Vá, para eu ver quantas mulheres estão. Uau! São mais que as mães, como se costuma dizer. Amém! São mais que as mães, é verdade. Amém. Podem sentar-se. Então é o seguinte, nós no próximo sábado, dia 30, nós vamos ter um evento, é uma conferência de mulheres, que neste ano vai ser só à tarde. Pronto, porque tivemos 2 anos paradas, mas nós vamos fazer só uma reunião às 3 horas. As irmãs apontem na vossa agenda, às 3 horas, e a convidada vai ser a pastora Marta Fernandes. Então, gostaríamos muito que as irmãs estivessem presentes, porque estamos a criar momentos muito bons para as irmãs, estarmos juntas, louvarmos a Deus, que é o mais importante. Então, sábado, dia 30, os irmãos que estão aqui, homens, levantem-se logo os homens, só para vocês também se levantarem. Muito bem. Ai, são muitos também. Então, pronto, os irmãos vão tomar conta da casa e de algum filho que é melhor, que é para nós ficarmos mais descansadas. Pronto, e também vou pedir aos irmãos, rapidamente, que as irmãs que possam trazer um doce, porque nós vamos lanchar após a reunião. Está bem, irmãs? Um salgadinho. Há irmãs que não podem comer doces. Pronto, salgadinhos e doces. Muito obrigada e uma boa tarde. Ora, bom dia, paz do Senhor. Já tinha saudades de vos ver a cara, irmãos. Graças a Deus, amém? Podemos dar graças ou não? Amém, amém, amém. Há alguns que até ficavam bem de máscara, a verdade é essa. Ok, eu estou aqui para anunciar que no próximo sábado as irmãs vão trazer bolos para nós usarmos também no Noturnos a seguir, a verdade é essa. Quantos jovens estão aqui? Vá lá, jovens, fiquem lá de pé. Vá lá, sem medos. Vá, jovens, sem medos. Isso.
Olha bem estas caras de larocas. Vá, jovens, sem medo. Isso. Estão aí alguns jovens infiltrados, a verdade é essa. Então, no próximo sábado, a começar às 19, para arrancarmos às 19h30, a minha Catarina e aqui a nossa Inês já me estão a fazer sinais, nós vamos ter o nosso Noturnos. E o que é o Noturnos? Perguntam vocês. Perguntem-me lá. O Noturnos é uma festa que os jovens fazem. E então, o nosso próximo Noturnos, e eu pedi à Rebeca, se calhar, para filmar ali o cartaz para aqueles que estão em casa, o nosso próximo Noturnos vai ser um Noturnos dedicado aos jogos. É um game night que nós vamos fazer. E vocês perguntam, e o que é um game night? Venham ver. Ok? Por isso, o nosso Noturnos vai regressar num formato de festa para todos os jovens. Vamos ter comida, por isso venham munidos de aquilo que dá para comprar comida. Não é nada demais, mas a verdade é que vamos ter. E vamos ter também os bolinhos que as nossas irmãs vão fazer. A verdade é essa. Muito obrigado e que Deus ricamente vos abençoe. Sábado, 19, para arrancarmos às 19h30, está bem? Deus vos abençoe. Vocês podem? Agora sim. Agora vamos ficar de pé. Vamos dar uma salva de palmas à Inês e ao João. Agora. E a toda a gente que serviu com eles. E também... À Susana e ao João. Disse Inês. Oh, Inês, esquece. Mas também, Inês. É ao lado. É à Susana e ao João. E esta salva de palmas também foi para o Paulo Chaveiro e para a Jenny. E eu vou orar por eles, está bom? Agradeço. Senhor, uma vez mais nós agradecemos-te pela tua presença, pelo teu cuidado e por tudo aquilo que tu tens trazido até nós através dos teus servos, Senhor. Amém. Continua a usá-los, a inspirá-los, a ungí-los e que no abrir das suas bocas a palavra que sai seja uma palavra vinda diretamente de ti. Amém. E que possa chegar a cada um de nós. Amém. E eu chamo a todos aqueles que aqui estão presentes e aqueles que através das redes sociais nos assistem, eu chamo boa terra e oro para que a tua palavra ela prospere nas suas vidas. Amém. Para a glória do teu nome. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Ora, muito bom dia a todos. É um prazer estarmos juntos aqui. E nós queremos então partilhar convosco, foi o desafio que nos lançaram, vida familiar, e em particular nós queremos começar a falar sobre esta importância de ter como tema a vida familiar com um pequeno jogo. Vamos fazer um pequeno jogo convosco, pode ser? Eu não sei se é assim, eu como sou pastor convidado, portanto eu não sei os protocolos da casa, e o pastor disse para eu estar à vontade, eu estou à vontade. Então se eu ferir alguma suscetibilidade, os irmãos por favor falem com o pastor António Gonçalves, no final, depois de eu sair e a minha esposa, em paz, porque já declararam a paz do Senhor, então a gente vai com a paz do Senhor e a chatice é com o pastor António Gonçalves. Ou com e depois ele chama o João e a Susana e obviamente aplica. Então nós vamos estar como se estivéssemos na nossa igreja, pode ser, irmãos? Okay. Então vamos começar com um pequeno jogo para percebermos porque é que é importante falar sobre vida conjugal, porque é que é importante falar sobre vida familiar. Ok, bom dia irmãos, paz do Senhor. Este jogo que vamos fazer já está o slide e já está há muito tempo. Ok. Nós vamos fazer o seguinte: vocês vão olhar para os ecrãs e vão numerar, vão ver os números de 1 a 54 e vejam-nos por ordem. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 até ao 54. Quem consegue, num minuto, chegar ao máximo, está bem? Força. 1, 2, 3. Começou. De 1 ao 54. Por ordem. Por ordem, não pode saltar. Alguns já desistiram. Não pode, é só um minuto também. Está quase, 11 segundos. Ainda têm tempo, podem ir vendo com calma. Forcem-se. Como o jogo é individual, se vocês partilharem com o outro, vão estar a ajudar, está bem? Portanto... Isto é o ambiente cristão, é assim, a gente começa a aprender, partilha logo. Ok, quase. 30 segundos ainda. Está quase.
Não é encontrar o número 54, Exatamente, é contar de 1 a 54 exatamente. em sequência, O está bem? 54 até por acaso vê-se muito bem. Ok, está quase. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Terminou. Ok. Quem conseguiu até ao 5? Ok, Ótimo, boa. Quem conseguiu até ao 10? Alguns. Já alguns, o número já reduz. Quem conseguiu até ao 20? Uau, boa, ali, boa. 2, 3. Já poucos. Quem conseguiu até aos 30? Ninguém. Ninguém conseguiu até aos 30. Aos 54? Uh, Ok, há ali dois que conseguiram aos 50. De seguida. Conseguiram? A sério? Em menos de um minuto. Boa. Assim é que é. Pronto. Então, a pergunta acho que aqueles dois irmãos têm que ter uma conversa com o pastor no final do culto. Mas... Podem ter conseguido. Então, a pergunta que está colocada é: para que servem as conferências sobre relacionamento conjugal? Para que servem as conferências de todo? Para que é que servem? Então. E eu quero, com este jogo, sugerir-vos o seguinte: as conferências servem para reorganizar os nossos pensamentos, para reordenar aquilo que nós já conhecemos e que ainda ontem o pastor dizia: o nosso problema não é falta de conhecimento, o nosso problema é falta de prática. E as conferências ajudam-nos, pelo menos, a dar um boost para que nós, pelo menos, durante aquela semana, aqueles 15 dias, consigamos fazer mais alguma coisa. E na esperança de que Deus nos dê capacidade para conseguir mais. Então, este jogo tem uma forma muito prática de chegar lá. É a conferência. Então, o slide seguinte, se vocês repararem com aquela quadrícula, o número 1 está no primeiro quadrado, o 2 no segundo, o 3 no terceiro, o 4 e por aí fora. E estão por ordem. Depois, cá em baixo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois sobe outra vez. O 10 está lá em cima e por aí fora. E depois sobe outra vez e por aí fora até ao 54. Foi esta quadrícula que vocês usaram já mentalmente. Já tiveram uma conferência connosco, não é? Vocês já sabiam o jogo, cá para mim. Ok. Vamos testar. Agora, com esta metodologia, percebem que os números estão dentro daquelas quadrículas. Vamos ver em 30 segundos quantos números é que vocês conseguem contar em sequência, está bem? Vamos dar 30 segundos a começar agora e depois vocês vão ver quantos números contam. Começou. Quase, 20 segundos, falta 10. Ok, terminou. Terminou. Quem conseguiu contar até 30? Agora há mais gente. Porquê é que conseguiram contar? E quem conseguiu contar até 54? Alguém? Agora já há mais, não é? É engraçado que aqueles irmãos que agora que havia quadrícula... Agora não conseguiram. Pois, exatamente. Mas ainda há bocado tinham conseguido em menos de 30 segundos, O que quer dizer que depois da conferência sobre vida conjugal... Pelo menos perceberam que é preciso falar a verdade. Isso é positivo. Isso é positivo, já valeu a pena. Irmãos, o que as conferências fazem e as reflexões é aquilo que o pastor António Gonçalves estava a dizer há pouco. Muitas vezes é só prevenção. É nós percebermos que lá à frente o 54 está e nós sabermos o método como lá chegar. A maior parte das conferências não trazem grandes novidades. Se trouxessem grandes novidades era uma coisa muito estranha. Talvez para alguns vão dizer: uau, isto de facto eu nunca tinha pensado desta forma. E esperemos que algumas das formas daquilo que nós vamos conversar convosco vos ajude. Mas as conferências só fazem isto, reorganizam-nos os pensamentos, estruturam o pensamento de forma a que a gente perceba: ok, isto que está a acontecer no meu casamento, na minha vida conjugal, provavelmente é porque eu não estou a seguir alguns passos básicos no meu relacionamento. E é isso que nós queremos fazer convosco nesta manhã. Há 3 grandes tópicos de conflito nas vidas conjugais. E nós hoje vamos focar porque não dá para focar todos. Um deles, obviamente, é a educação dos filhos. Foi aqui aflorado um pouquinho, essa importância da família como porto seguro. É onde são passados os valores do amor fundamental, a segurança, essas coisas estruturais para a vida são passadas na família. É um dos tópicos de conflito conjugal, é os filhos. O outro é, sem dúvida, os problemas financeiros.
A maior parte de nós discute onde é que gasta e não gasta o dinheiro, economiza, não economiza. Esse é um assunto sério de discussão nas famílias. E um outro é também a vida sexual. Para talvez choque de alguns, nós vamos nos focar neste último esta manhã. Vamos olhar para como é que uma vida sexual saudável pode e deve acontecer na vida cristã. E nós queremos, irmãos, essencialmente olhar para as Escrituras. Conferências, se não focarmos o aspecto de Deus, até humanamente podem ter algumas coisas interessantes, mas quando nós fazemos seminários, palestras, conversas, o que quer que seja sobre a Palavra de Deus, cuja base é a Palavra de Deus, nós crescemos muito mais, nós evoluímos muito mais, nós damos passos gigantescos no nosso crescimento. Nós não queremos, como disse há bocado o meu marido, nós vamos estar à vontade, porque assim nos foi dito que estivéssemos. Provavelmente iremos dizer alguma coisa que os irmãos possam não concordar, mas desde já pedimos perdão se dissermos alguma coisa que choque a vossa sensibilidade. Mas eu repito aquilo que o Paulo disse, o pastor António depois fica cá, nós como vamos embora, pastor, esteja à vontade para depois tratar os assuntos que nós deixamos, mas queremos essencialmente que seja Deus a falar. Porque as nossas tentativas, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós procuramos fazer humanamente falando com os nossos mecanismos humanos, não chegam lá. E muitas vezes são aquém. As nossas tentativas falham. Eu lembro-me, ainda ontem partilhava com um casal, os nossos primeiros 10, nós estamos casados há 34 anos, ontem acabamos por não fazer a apresentação da nossa família, estamos casados há 34 anos, temos 3 filhos, uma está aqui connosco porque ainda está em casa, os outros 2, pela graça de Deus, já foram roubados e ganhamos mais 2 noras, então mais duas filhas já estão casados. Mas os nossos primeiros 10 anos de casados foram anos muito difíceis. Nós somos diferentes. O que é que vocês acham? Olhem bem para nós. Somos exatamente iguais, não somos? Não, nós somos diferentes. Muito. E somos muito diferentes. Nós, quando namorávamos, nós namoramos 4 anos, nós tínhamos noção de que nós éramos diferentes. Mas pensamos, ok, não, Deus está no processo, o nosso casamento é E3, Deus vai nos ajudar nas nossas dificuldades e a coisa vai correr sobre rodas, aquilo vai ser uma maravilha. Eis que percebemos que as nossas diferenças causavam dificuldades. As nossas diferenças criavam alguns problemas. E nós andávamos a cabeçada um com o outro. E surgiu na nossa vida, em determinada altura, aquele livro que nós fizemos referência ontem, As 5 Linguagens do Amor, que foi revelador. Foi revelador para nós. E nós percebemos que, afinal, não era o Paulo. Eu percebi que o Paulo, afinal, não tinha mau feitio. E eu estava convencida, ele se mudasse de feitio, as coisas melhoravam. E eu percebi que, afinal, eu também tinha mau feitio. E muitas vezes foi a descoberta que eu fiz aos 10 anos de casada, que eu também tinha mau feitio. Mas, a partir daí, nós fomos fazendo formações nesta área. Nós fomos tirando cursos, fomos percebendo aqui e ali, fomos investigando sobre vida familiar. E Deus hoje nos mantém unidos, com 34 anos de casados, e esperemos que mais anos. As nossas melhores tentativas nem sempre correm bem. Nós na nossa igreja temos estado a estudar desde o início do ano o livro de Juízes, e há um refrão no livro de Juízes, que eu não sei se têm presente na vossa mente, há um refrão que é: o povo não se deixava governar, portanto, não havia rei em Israel, e ali o texto não está a fazer uma apologia que o governo seja monárquico, mas não havia quem governasse aquele povo. Parece que quando César dizia acerca dos lusitanos, ele dizia isso. Lá para a Lusitânia há um povo que não se governa nem se deixa governar, que éramos nós, os portugueses. Parece o povo de Israel, não se deixava governar, não havia rei sobre Israel, e diz o texto que cada um fazia o que lhes parecia o quê? Alguém conhece esta frase? Certo aos seus próprios olhos. Irmãos, o nosso maior problema é o nosso certo. Eu tenho vindo a descobrir que as nossas melhores tentativas de acertar na vida não são suficientes. Eu tenho vindo a refletir mais, e depois mais uma vez este é um assunto que fica para o pastor António Gonçalves refletir convosco. Eu tenho percebido que o meu maior desafio é abrir mão do conhecimento do bem e do mal, que lá Adão pegou, e voltar-me para o conhecimento de Deus, porque isto é a vida eterna. Que te conheçam a ti como o único Deus vivo e verdadeiro e ao teu Filho é que enviaste. Sabe, irmãos, o nosso problema é que nós cristãos pensamos que o nosso desafio é acertar. É ter bom conhecimento do bem.
eu quero sugerir que o nosso maior desafio é abrir mão do nosso conhecimento do bem e do mal e abraçar o conhecimento de Deus. Então, irmãos, eu espero que não andes a tentar muito, porque quanto mais tu atentas em cima do teu certo, o texto do livro de Juízes é paradigmático nesta matéria e acaba de uma forma aterradora, parece um filme de terror, em que o bem que eles fizeram era só desgraça, miséria, violação, assassinatos, coisas horríveis. Era o bem que eles tinham aos seus próprios olhos. Então o nosso bem é mais ou menos semelhante a estas plásticas que alguns fazem. Vão tentando acertar, vão querendo ficar melhor, mas a coisa não me parece que corra assim tão bem. Mas não fiquem impressionados com estes, porque alguns de nós fazemos mais ou menos a mesma coisa, às vezes a nível do nosso interior. Vamos então para as Escrituras, para tentar olhar a palavra do nosso Deus e ser então preparados. Se tiverem Bíblia, podem abrir, eu já passei, é ali, exatamente. Abro então a vossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. Queres usar a King James? Sim, eu vou estar a usar a versão King James, mas vocês podem acompanhar na versão que tiverem. Sim, o slide tens de passar para a frente. Não, tu estás no outro. Voltou para trás. Exato. Ok, é este. Então, diz assim as Escrituras. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Só dizer, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo está a responder a perguntas que lhe foram colocadas. Está bem? Então ele está a responder. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua esposa e, da mesma forma, a esposa para com o seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido tem autoridade sobre o seu próprio corpo. O marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento. E apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Portanto, gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de determinado modo, outro de forma diferente. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecessem como eu. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão, diz outra versão, abrasando. Todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. A todos os demais, eu particularmente não, o Senhor, vos digo, se algum irmão tem mulher descrente e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este homem consente em viver com ela, não se separa. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitas à servidão, pois Deus vos chamou para viveres em paz. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás o teu marido? E como podes saber tu, ó homem, se salvarás a tua mulher? Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conforme com o chamado de Deus. É isso que ordeno a todas as igrejas. E até aqui, a palavra do Senhor. Este é um capítulo bastante complexo das Escrituras, que exige muito trabalho. Não vamos nós entrar em todos os detalhes deste capítulo. Vamos ficar só na primeira parte, que se refere ao relacionamento
conjugal. Paulo está provavelmente a responder a uma pergunta que lhe foi feita, nós não temos acesso à pergunta. É possível que a pergunta tenha a ver com esta ideia aqui. É preferível ficar casado ou ser celibatário? É preferível estar solteiro ou ser casado? E Paulo começa a discorrer então em torno desta pergunta que lhe é colocada, que nós não temos acesso, e nós vamos então retirar destas reflexões de Paulo 4 princípios que eu acho que são estruturais para o relacionamento conjugal. Então temos aí 4 ideias que eu chamei princípios, que vamos retirar deste texto bíblico. O primeiro princípio é o princípio da proteção, o segundo, o princípio da reciprocidade de direitos, o terceiro, o princípio da pertença e o quarto, o princípio da não privação. Sobre este achei interessante, há uns anos estava a fazer aconselhamento conjugal com um casal e estávamos a falar sobre a vida sexual, como é que iria ser, como é que as experiências que infelizmente as pessoas têm, muitas vezes até antes, traumas de infância, coisas do género, que são transportadas para a vida conjugal. E a esposa, a certa altura eu pergunto como é que vocês acham qual a frequência com que o casal deve ter relações sexuais? E a esposa respondeu, mas ó pastor, se não me apetecer, não tenho que fazer, não é? Como é que é? E isto é um assunto sério. Porque ontem nós falámos de como é que nós tomamos decisões. E muitas vezes nesta matéria da vida sexual nós pensamos que é a vontade que determina o que é que eu devo fazer ou não fazer. Se não me apetece, eu faço. Se me apetece, eu faço. E andam os dois em conflito com as suas vontades. Porque um apetece muito e o outro não apetece nada. Ou apetece muito pouco. Então nós queremos sugerir que abordemos esta questão da vida sexual não tanto pelo apetite que eu tenho ou falta de apetite, mas por causa de responder a uma necessidade do meu cônjuge, porque eu estou relacionado pelo amor e não pelas paixões carnais. Entendem o que está a ser dito? Então vamos olhar para estes princípios tentando perceber o que é que o texto bíblico nos está a dizer, e mesmo aqueles que não são casados, eu creio que vai ser extremamente útil para quando um dia tu tiveres um relacionamento, percebas como é que tu deves relacionar nesta área tão estrutural. A vida sexual é estrutural para qualquer um de nós. E creio que muitas vezes nas igrejas nós não temos falado sobre este tema, não abordamos textos desta natureza, se calhar nem tão com a abertura com que eu vou tentar fazer convosco, e o que fica e que é muitas vezes predominante na maior parte de nós é os preconceitos que nós temos vindos do mundo. Então nós vimos muitos filmes, vimos muita TV, lemos algumas enciclopédias e acabamos por formular alguns pensamentos. E isto é a maior parte das vezes, a educação sexual que nós temos é baseada nisso e não naquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, eu não quero chocar ninguém ao falar deste tema, porque é as Escrituras que o falam. E eu espero, irmãos, que nós não tenhamos um conhecimento do bem que não assenta no conhecimento de Deus. Porque muitas vezes aquilo que nós consideramos que é bem é fundamentado por uma herança familiar desestruturada. Eu venho da minha infância de um bairro onde a promiscuidade era muito visível. As pessoas sabiam. Hoje em dia é muito sensível a estas áreas, mas naquela altura não havia pedofilia. Havia só um senhor que fazia mal às crianças e toda a gente sabia. Mas ninguém chamava a polícia. E isto obviamente marca uma história de vida. Eu lembro-me do Dr. Jaime Camp, que eu creio que já cá esteve na vossa igreja, ele dizer, se a relação sexual não fosse significativa, não fosse importante, porque alguns pensam, eu posso ter relações sexuais com todos, que não faz mal nenhum, faz sim. O Jaime Camp diz a certa altura, se fosse assim, uma pessoa que é violada em 5 minutos não era traumatizada para o resto da vida. Então a relação sexual é extremamente importante e Deus tem orientações para ela. Então abre bem o teu coração para ouvir a voz de Deus. E tenta deixar o teu conhecimento do bem à porta. Abraça o conhecimento de Deus. Pode ser? Amém? Vamos então entrar nestas passagens. E se estás aqui sentado e pensas, não, eu não sou casado, eu sou viúva, sou solteiro, sou solteira, esta parte das Escrituras não é para mim. Não há parte das Escrituras que não são para nós. Se estão nas Escrituras, são para nós. Há sempre alguma coisa que podemos aprender. Então, o primeiro princípio que nós queremos ver é o princípio da proteção. Encontramos-lo aí em capítulo 7, verso 2, onde o texto diz, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um tenha o seu próprio marido. A primeira razão pela qual Deus dá a vida sexual aos casais
é para a proteção do outro. Eu sou, de facto, a pessoa que tenho que ter este cuidado para com a minha esposa e a minha esposa para comigo. Não há de ser outra pessoa. Eu ontem falava disto, não é? Se eu quisesse uma mulher a dias, eu contrato. E se eu contratar uma mulher a dias, alguém vai me disciplinar na igreja? Irmãos, alguém disciplina na igreja o pastor por ter uma mulher a dias, em casa a fazer limpeza? Não. Mas se eu contratar uma mulher para me trocar afetos comigo, aí já é grave. Disciplina e expulsão, obviamente não há hipótese. Afetos é matéria que diz respeito ao marido e à mulher, não diz respeito a terceiros. Então, irmãos, isto é um assunto extremamente importante. Eu sou, de facto, a pessoa que guarda e tem a responsabilidade de guardar o meu cônjuge nesse processo. Então, não sejamos como Caim. Caim, quando Deus o questiona, onde é que está o teu irmão? O que é que ele diz? Mas sou eu o guardador do meu irmão? No nosso caso conjugal, sim, somos os guardadores um do outro. Eu tenho o dever de guardar a minha esposa na área da sexualidade e ela tem o dever de guardar-me a mim na minha área da sexualidade. E por isso vai ser importante eu entender quem eu sou e quem ela é. As minhas necessidades e as necessidades dela. Mais do que as minhas vontades e as vontades dela. Conseguem distinguir uma coisa da outra? Vontade e necessidade? Ok. E aqui há outra coisa que nós temos também que lembrar. Homens e mulheres são diferentes. Óbvio. Nós sabemos isso. É só olhar para cada casal, é colocarmos uma mulher e um homem e vemos perfeitamente que são diferentes. Só que, por causa de muitas lutas para trás da emancipação da mulher e não sei o quê, não estou contra nada disso, irmãos, não é nada disso. Os direitos são iguais, é verdade. A dignidade é igual, que foi Deus que nos a deu, mas os deveres são diferentes. Homem e mulher são diferentes. Não temos a mesma... Mesmo a nível do nosso cérebro, quem estuda estas coisas, a nível do nosso cérebro, o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. E porque somos diferentes, nós temos também necessidades diferentes, também desejos diferentes, também vontades diferentes, também emoções e sentimentos diferentes. Então, vamos fazer um pequeno exercício, só para ilustrar aquela questão que eu disse do cérebro, um pequeno exercício para vermos que homens e mulheres são diferentes. Vai aparecer uma imagem, um bocadinho, e vai desaparecer. Vão ser 10 segundos. Agora precisamos muito da vossa atenção. Portanto, vai ser 10 segundos, vamos mostrar a imagem e retirar e vamos ver o que é que vocês viram. Já estás a dar muito tempo, marido. Ok. O que é que vocês viram? Alguém quer começar por me dizer o que é que viu? Antes de eu dizer. Uma idosa. Uma mulher? Uma mulher nova. Uma mulher nova, uma mulher idosa. Então temos aqui alguém que viu uma mulher idosa e alguém que viu uma mulher velha. Alguém viu alguma coisa? Alguns não viram nada, não é? Ok. Então, irmãos, há ali naquela imagem empresta-me se eu conseguir ver. Então, há duas coisas que estão ali. Quem viu a mulher idosa, está aqui o nariz da senhora idosa, aqui a boca e aqui o queixo. Conseguem ver a mulher idosa aqui? Aqui está o nariz, aqui está o nariz, aqui está a boca. Já viram aqui a está idosa? o queixo. E isto é um lenço da cabeça da senhora idosa. Exatamente. Agora, quem viu a mulher nova... Aqui está a senhora nova a olhar lá para o fundo do horizonte. Isto é o queixo dela. Aqui está o olho da senhora e o cabelo dela a olhar para aquele lado ali. Chapéu com duas penas. Conseguem perceber os dois desenhos lá? Há quem não consiga perceber nenhuma coisa nem outra. Depois a gente deixa a imagem durante uma semana para vocês contemplarem, está bem? Mas é interessante que nesta imagem, normalmente os homens veem a mulher nova e as mulheres veem a mulher velha. Mas pode acontecer ao contrário. Pode acontecer ao contrário, está bem? Mas estão ali duas mulheres. Ok? Isto para dizer o quê? Irmãos, estamos todos na mesma sala, a imagem é a mesma, mas parece que vemos coisas diferentes. Já aconteceu discutir com o teu cônjuge por causa disto? Mas isto é uma mulher nova. Não. E alguns vão continuar a discutir para casa hoje. É uma velha. Tranquilo, estão lá as duas coisas. Vão em paz do Senhor, porque estão lá as duas imagens, está bem? Irmãos, temos perspectivas e necessidades diferentes e nós temos que aceitar isto. Deus criou homem, macho e fêmea lá no Éden, Adão e Eva,
com características diferentes, e enquanto nós lutarmos contra isto, estamos a perder tempo. O homem é diferente, a mulher é diferente, e não tem mal nenhum ser diferente. Não temos que ser iguais. Deus não nos criou para ser iguais. Não era nenhuma. Deus criou-nos para ser complementares. A palavra hebraica lá de que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, Deus disse: far-lhe-ei uma auxiliadora. Esta expressão auxiliadora idónea, no hebraico quer dizer alguém que esteja como que diante dele. Alguém como que esteja diante dele. Como se fosse o seu reflexo, o seu complemento. E é isto que é o casamento. E é isto que é a vida conjugal. Então, alguns aspectos que nos reportam esta diferenciação. Obviamente, na vida sexual, e é aqui que temos o nosso foco, porque Paulo concentra a sua atenção aqui neste aspecto das Escrituras. Homem e mulher são diferentes. No nível da excitação, ao nível do seu pico de atividade sexual, ao nível do seu ciclo, e isto falámos ontem também. Irmãos, e isto é muito importante, por isso é que eu estou a falar da diferença entre necessidade e vontade. Porque há homens que têm vontade 3 vezes ao dia, tipo xarope para a tosse. Mas não é a sua necessidade. Se calhar essa pessoa precisa de uma terapia qualquer, há ali uma disfunçãozita que precisa ser reajustada. Não estou a dizer que é grave, mas precisa se calhar de um ajuste. Mas também há pessoas que nunca querem ter afetos. Nunca querem se tocar porque até acham que isso é pecado. Dar um afeto ou um carinho, se calhar Deus... Não, Deus foi Ele que criou. Foi Ele que inventou a vida sexual desta forma, não foi o pecado. Eu creio que não é esta a nossa teologia, não sei aqui, mas penso que estamos na mesma linha. Há algumas vertentes da teologia que dizem que o pecado original do homem foi o ato sexual. Eu não creio nisto. E acho que aqui também ninguém crê, porque já de certeza que foram bem ensinados pelo pastor António. Não é esse o pecado original. Isto foi criado por Deus para a procriação do homem, para prazer do homem também e da mulher, o homem aqui a humanidade. Foi Deus quem pensou isto. Então é importante não cair na carnalidade, andar a correr atrás da sensualidade, do hedonismo, do narcisismo, da satisfação e do belo prazer. Não é isto que as Escrituras ensinam. Mas, irmãos, também não sejamos alguém que pensa que não pode ter prazer sexual, porque isso é anti-bíblico. Porque é Deus quem fala do assunto e acabámos de ler uma passagem sobre esse aspecto. Avançando um pouco mais na nossa reflexão para ver se nós conseguimos cobrir os 4 princípios. O princípio da reciprocidade de direitos. Na vida sexual, os dois têm direitos. Os dois têm deveres. A reciprocidade é tão estrutural. O verso 3, podes ler, se faz favor. O marido concede à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Esta versão King James até vai um bocadinho mais além. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa e, da mesma forma, a esposa para com seu marido. Dá um outro lamiré. Então, este aspecto é fundamental, irmãos. Nós temos reciprocidade de direitos e deveres. É curioso que até a lei portuguesa prevê isto. Eu celebro muitos casamentos, oficialmente, representando o Estado português e a Igreja, então tivemos que relembrar as leis portuguesas e o artigo 1672 da lei portuguesa fala disto, da reciprocidade de direitos, os 5 deveres e os 5 direitos matrimoniais, o respeito, a fidelidade, a coabitação, cooperação e, estou a ler à distância, a assistência. Não é? Então estes são os 5 direitos e os 5 deveres. Há reciprocidade de direitos, há reciprocidade de deveres. Não é só um que tem que satisfazer o outro. Porque há a ideia, talvez machista, de que o homem é o único que tem prazer na vida sexual. Irmãos, não é esse o princípio bíblico. Há uma reciprocidade de direitos, homem e mulher têm que se preocupar um com o outro. Porque isto é que é o amor. O amor não é eu satisfazer as minhas necessidades. O amor é eu procurar satisfazer as necessidades do outro. É eu estar com a minha vista, os meus olhos, a minha atenção colocada e priorizar a minha esposa em vez daquilo que é as minhas necessidades. Então, quando eu estou numa relação conjugal, se me apetece ter relações sexuais, eu tenho que dar atenção ao que é que apetece também à minha esposa e o que é a minha necessidade e a necessidade dela. Porque o meu apetite pode nem corresponder à minha necessidade. E o meu apetite pode não corresponder à necessidade dela. Então eu tenho que avaliar mais do que os apetites. Porque isso pode se tornar muito rapidamente em carnalidade. E é interessante que a própria lei diz que o não cumprimento de um destes deveres é motivo para separação.
Isso diz a lei portuguesa. Mas nós, como cristãos, sabemos que há aspectos que temos que considerar diante de Deus. Nós estamos diante de Deus e como família, como casal cristão, nós temos que cumprir aquilo que Deus nos manda cumprir. E está também imbuído dentro daqueles direitos que vêm na lei civil. Outro princípio estrutural neste texto é o princípio da pertença. Ok, avançou demais. Princípio da pertença. Este princípio, o texto nos desafia, lá no verso 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. E isto é desconcertante numa sociedade em que nós vivemos hoje. Nós não queremos ser de ninguém. Não é? Até há músicas, não é? Acho que era o João Pedro, qualquer coisa. Pais que têm, eu não sou de ninguém. Somos. Quando estamos casados, somos de alguém. Pertencemos ao outro. Dissemos que somos um do outro. E é interessante que há textos que nós apreciamos imenso, textos bíblicos lindíssimos, quando em Cantar Salomão, quem não gosta desta frase? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Esta ideia de que eu pertenço a alguém. Eu não sou sozinho. Aliás, as crianças viram família. O que é família? É pertencermos uns aos outros, é cuidarmos uns dos outros, é sermos uns dos outros. Igreja, o que é igreja? É comunidade, é relacionamentos. Foi isto que Jesus nos disse. Amai-vos uns aos outros. A matriz principal, é incrível que Jesus não fez uma lista, por mais importante que seja a doutrina. Jesus não disse, a doutrina certa para a vossa igreja vai ser. E Jesus podia ter feito um credo ou não? Jesus podia dizer, a declaração de fé certa para todas as igrejas é esta. Jesus não gastou tempo a dizer uma lista. Mas ele disse, a marca distintiva do cristianismo vai ser o amor. Pertencerem uns aos outros, preocuparem-se uns com os outros, cuidarem uns dos outros. Então, quando eu estou numa vida conjugal, eu tenho que cuidar do meu cônjuge nesta área, sim. E se o meu marido ou a minha esposa tem necessidades sexuais, eu tenho a responsabilidade divina de satisfazer essas necessidades, preencher essas necessidades. Porque eu sou a única pessoa acima da terra que Deus me concedeu à Geni para responder a estas necessidades que ela tem e ela a mim. Eu não posso satisfazer as minhas necessidades em mais lado nenhum, nem com mais ninguém. É algo exclusivo de Deus para o casamento. Daí ser tão importante abordarmos este assunto de uma forma frontal, de uma forma adulta, mas também de uma forma preventiva, porque quando há aqueles que ainda são solteiros ou um dia vão casar ou já passaram muitas vezes, se calhar, por dificuldades nesta área, corrigir esse processo para que não repitamos os mesmos erros. Então é fundamental nós percebermos que nós somos, de facto, pertença um do outro, somos um jardim fechado, uma fonte selada, e os dois dizem, a expressão bíblica, eu gosto imenso desta texto das Escrituras de Gênesis 2:24, os dois são uma só carne. E Paulo aos Coríntios diz que isto é tão estrutural, o ato sexual é assim tão vital, que um fulano se vai ter com uma mulher, uma prostituta, e tem relações com ela, passa a ser uma só. Parece que é sério o assunto. Não é para eu ter relações sexuais com quem me apetece. Com quem eu vi que trocou um olhar sedutor comigo. Com quem eu me apaixonei e eu acho que vai ser uma coisa muito sensual e muito... Estou com muita vontade. Não é para satisfazer muita vontade. É para resolver o problema da pertença, de eu saber quem sou e eu saber quem é o meu cônjuge e que temos uma cumplicidade tal que isto faz de nós uma só carne. É uma coisa bela nas Escrituras. O ato sexual não é essa... E está aí para a net, não é, irmão? Essa javardice que acontece aí fora. É um compromisso. É amor. É algo sério. É algo belo. É algo para ser desfrutado com o prazer que Deus criou para que nós possamos nos encontrar como seres criados à imagem de Deus. Então, a vida sexual é muito mais do que mera união de dois corpos. É a transformação numa só carne, algo que Deus planeou para a humanidade. E ligando com aquilo que nós falamos ontem, porque é que quando há infidelidade é desestruturante para a pessoa? Porque há este princípio que é quebrado. Nós somos um do outro. E quando é introduzida uma terceira pessoa, a estrutura, aquilo que está pensado por Deus, é quebrada. E é desestruturante
para o casal. Por isso é que às vezes, e foi nestas circunstâncias que Deus disse, ok, é permitida a carta de divórcio, porque a pessoa pode ficar de tal maneira desestruturada que não tem condições de continuar aquela relação. Porque este princípio da pertença é quebrado, é anulado, é passado por cima. O último princípio, o princípio da não privação. Há casais que usam a vida sexual como arma. Portaste mal, zanguei-me hoje, então vais para o sofá. Eu não estou a falar de ninguém, o pastor Gonçalo não fez confidência nenhuma, atenção. Irmão, não pode ser. A vida sexual não pode ser usada como arma de castigo, arma de punição. Nós percebemos, obviamente, que quando o casal não está bem é difícil ter intimidade, porque a sexualidade é fruto da nossa intimidade e acontece quando as pessoas se aproximam emocionalmente. O ato sexual não é para cumprir calendário. Não é por dizer, afinal é 48 horas, querida, está na hora, vê lá, despacha-te. Não é para isto, irmãos, é para gerar intimidade. E é na gestão dessa intimidade e no gerar dessa intimidade que a comunhão acontece. Então eu não posso utilizar a vida sexual e privar o meu cônjuge por causa de não me apetece, hoje não acordei e estou cansado, tenho muito que fazer. Cuidado com estas... Eu creio que são armadilhas diabólicas, irmãos. Às vezes a gente olha para a vida e há situações muito concretas onde a gente vê Satanás a agir. Nesta área, creio que Satanás tem agido muito. E leva-nos a tomar decisões erradas que prejudicam o nosso cônjuge. Eu deixo de ser o guarda dele ou dela, eu deixo de cuidar dela, de ser o protetor dela, eu deixo de ter esta cumplicidade com ela, deixo de preservar a nossa relação e às vezes acabo até por privar o meu cônjuge daquilo que lhe é devido. Então, o princípio da não privação. Ele tem alguns aspectos. Então, quando é que deve acontecer alguma privação? Quando é que deve haver alguma abstinência? E aqui nesta passagem que lemos, o apóstolo Paulo é muito claro. Ele diz, não vos negueis um ao outro, exceto, há uma exceção, exceto por mútuo consentimento. Então, só pode haver privação quando os dois estiverem de acordo. Quando os dois combinarem, quando os dois conversarem. Para quê? E aqui ele é muito objetivo. Para quê? Quando é que isso pode ser combinado? Com um objetivo. Tenho uma orientação, tenho um propósito para desenvolvimento espiritual, para oração, para estarem juntos numa outra partilha, na partilha espiritual. A partilha espiritual. Mas por breve tempo. Breve tempo. Não é dizer, não é como aquela irmãzinha, pronto, olha, marido, eu hoje vou orar. Então ela vai orar e faz Eu acho que o nível da oração vai aumentar substancialmente na igreja nas próximas semanas. Faz uma vigília de oração. No dia a seguir o marido, marido, eu hoje preciso de orar. Então a esposa está a orar. Então passa a semana em oração. Às tantas o marido diz, bem, mas tu és uma oradora, oras com fartura. Não é isso, esposas, não é isso, marido. Tem que ser por mútuo consentimento, limitado no tempo e para crescimento espiritual. E Paulo dá a razão disso. Lá no texto, no verso 5, a razão é para que Satanás não nos tente. Não sejamos ingênuos, irmãos. Pensar que essas coisas só acontecem àqueles que não têm Cristo. Se nós não vigiarmos pelo nosso cônjuge, quem vai fazer? Deus nos colocou ao lado um do outro para vigiarmos um pelo outro, para gerarmos afetos, para gerarmos amor, para criarmos um ambiente que as pessoas possam dizer, aquela família é diferente. E aí nós podemos dizer, é diferente porque Cristo reina. Porque não reina a minha vontade, não reina o meu desejo, não reina aquilo que me apetece, mas reina o amor que eu tenho pelo meu cônjuge, que eu aprendi daquele que é a fonte de todo o amor, que é Deus. Irmãos, vida conjugal é isto. Nós não podemos pensar que vida conjugal é eu fazer só aquilo que me apetece. Porque isso é carnalidade e a Bíblia diz que nós devemos crucificá-la com Cristo. Para que Cristo viva em nós. E nesta área em particular, nós precisamos de perceber então que a nossa espiritualidade acontece quando nós aplicamos estes 4 princípios à nossa vida. O princípio da proteção, o princípio da reciprocidade de direitos, o princípio da pertença e o princípio da não privação. Eu gostaria de ter um tempo de oração antes de nós concluirmos. Porque eu não sei a vossa situação.
Eu não conheço a situação particular de cada um, mas eu sei que Satanás tem atacado imenso as famílias da igreja. Nestes 2 últimos anos, aquilo que poderia ter sido uma bênção enorme, porque muitos de nós queixávamos que não tínhamos tempo. O Estado veio e disse, agora vocês têm tempo. Têm que ficar todos em casa um com o outro. E disse, não, eu quero ir trabalhar. Nunca ouvi tanta gente a querer ir trabalhar. Irmãos, tivemos uma bênção durante 2 anos de estarem em casa com a nossa família. O que é que fizemos desse tempo? Mas eu sei que muito desse tempo, em vez de gerar a intimidade que poderia ter gerado, gerou ainda mais tensão, gerou mais conflitos. E talvez nós precisamos agora de vir aos pés de Jesus. Senhor, eu preciso de restauro. Eu preciso de restaurar aquilo que é básico na minha relação, a comunicação com o meu cônjuge, o eu olhar para ele e fazer as coisas porque eu entendo quem Cristo é em mim e aquilo que Cristo quer fazer em mim. Irmãos, o casamento, a vida conjugal é extraordinária. Eu quero concluir com isso. Eu às vezes ficava com inveja e depois tinha que ir pedir perdão, porque a inveja é pecado, obviamente. Alguns diziam, eu tenho um casamento extraordinário. Eu disse, mas o meu casamento não é assim tão extraordinário. O meu marido ou a minha esposa tira o melhor que há em mim. Eu disse, não, a minha não tira, a minha só tira coisas más cá de dentro. Eu vou descobrindo que eu irrito-me com ela coisas incríveis. Então ela faz isto e eu não tira nada de bom. Eu percebi coisas no lidar com a Jenny, percebi coisas que eu nem sabia que cá tinha dentro. É verdade. E eu disse, eu preciso de Jesus. E isto foi bom. Porque alguns de nós andam iludidos acerca de nós próprios, a pensar que eu afinal sou bom, sou melhor do que aquilo que eu na realidade sou. E o casamento é extraordinário para expor as minhas fraquezas. A próxima vez que o teu cônjuge fizer uma coisa que te irritar, pergunta, o que é que me irritou naquilo que ela ou ele fez? Isto revela mais acerca de ti do que acerca dele. Talvez Deus queira trabalhar nessa área da tua vida. E tu, julgando que o problema é do teu cônjuge, tens evitado Deus trabalhar na tua vida. Então às vezes sai coisas que eu não gosto. E quando saem as coisas que eu não gosto, eu tenho que ir aos pés da cruz e dizer, Senhor, esta minha carnalidade tem que ser crucificada. Esta minha vaidade, este meu orgulho, esta minha vontade está sempre certo. Que eu tenho sempre razão. Ela é que está errada normalmente. E depois ela pensa que sou eu. Irmãos, isto deveria construir um ser novo em Cristo Jesus. E a vida sexual é para isto também. Eu às vezes digo, Deus deve ter um sentido de humor muito forte. Porque é que Deus criou 2 seres que se devem complementar com ciclos sexuais tão distintos? O homem, 48 horas, está pronto sexualmente para voltar a ter uma relação, está em condições físicas, fisiológicas para ter uma relação sexual, e a mulher leva 28 dias, não quer dizer que ela não tenha antes, mas 28 dias à ovulação e até que está o seu ciclo completo para poder estar fértil e voltar a ter... Eu acho que Deus diz, vocês vão precisar de aprender o que é amar. Vão ter que conversar um com o outro sobre isso. Eu espero que não seja só... Porque os animais é que fazem assim à toa. Os seres humanos é para demonstrar amor. Então precisamos conversar uns com os outros. Então eu quero-te propor um tempo de oração, talvez um tempo de confissão. Um tempo de dizer, Senhor, eu preciso de me encontrar. Eu preciso pedir perdão, eu preciso tomar mais consciência de quem eu sou. Eu preciso tomar mais consciência de quem é o meu cônjuge, das necessidades do meu cônjuge. E eu estou cá para responder às necessidades do meu cônjuge. E não só para fazer aquilo que me apetece. Hoje apetece-me sim, amanhã já não me apetece, então é não. Precisamos de refazer a nossa mente. Renovar a nossa mente, diz Paulo aos Romanos, capítulo 12. Então oremos, irmãos, com este coração contrito e abatido diante do Senhor, talvez tempo de confissão, se há necessidade de confessar. Deus, eu não tenho sido atencioso para com o meu cônjuge. Tenho andado muito mais atento ao meu cansaço, às minhas dores, às minhas não necessidades. E não tenho estado atento ao meu cônjuge. Não tenho aberto para o amor, para aquilo que é o teu projeto de vida, para aquilo que é o teu propósito. E se há necessidade de confissão, falo nesta manhã. Deus quer restaurar a família, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isto. Deus quer casamentos fortes, como ouvimos o pastor Gonçalves dizer. Deus quer isto é vontade de Deus. Mas tu tens que fazer o teu caminho. Tens que te arrepender do teu pecado. Tens que abrir mão do teu orgulho. Tens que abrir mão das tuas vontades. Tens que abrir mão das tuas certezas, do teu certo. E abraçar o conhecimento de Deus. Oremos. Deus e Pai, eu quero em nome de Jesus Cristo
agradecer a tua palavra porque ela é tão rica, tão boa para nós, Senhor. Eu oro para que esta palavra, como profetizou o pastor António, caia em boa terra. Encontre corações preparados para receber esta palavra. Esta palavra que é eterna, é divina. Esta palavra que não queremos que sejam palavras humanas. Senhor, transforma aqueles casamentos que estão fragilizados, alguns à beira da ruptura. Em nome de Jesus Cristo, que haja arrependimento genuíno, haja confissão do pecado, haja abandono do pecado, ó Deus, e haja um caminhar, um restaurar da santidade que tu tens para a vida conjugal, Senhor. Tu dizes que digno de honra é o matrimónio, bem como o leito sem mácula. Senhor, que os casamentos tenham uma vida sexual saudável, tenham uma vida sexual que te agrada, ó Deus, porque foi planeado nos céus, onde há amor, há intimidade, há complementaridade, há preocupação para com o outro e não simplesmente uma atitude animalesca de satisfação da sua própria necessidade, ó Deus. Livra-nos deste pecado. Amém, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de ser egoístas, de pensar só em nós. Que a vida conjugal seja o olhar para o outro como que está diante de mim, como complementar de quem eu sou. E que expõe as minhas fraquezas para que eu vá aos pés de Cristo, percebendo que é só Jesus Cristo que me pode restaurar e trazer à sanidade, trazer uma vida saudável. Senhor, livra-nos desta ideia de que eu, se estudar muito, se me firmar muito no meu conhecimento, eu vou ser uma pessoa melhor. Ó Deus, livra-nos deste conhecimento do bem. E abraça-nos, ó Deus, ajuda-nos a abraçar o conhecimento de Deus, o conhecimento daquele que é eterno, daquele que tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Eu oro, ó Deus, para que haja salvação em Cristo Jesus nesta manhã. Salvação de casamentos, salvação de filhos em risco, salvação de situações complexas. Ó Deus, por amor do teu nome, promove na tua igreja aquilo que tu já declaraste que ias fazer, Amém. Trazendo à tua igreja a pureza e a santidade que só tu podes fazer, Amém. Para que ela seja apresentada a Cristo como uma noiva sem mácula e sem ruga. E com a oração, ó Deus, com um temor e tremor no meu coração, que eu oro, Senhor, rogando por cada família que precisa ser restaurada nesta manhã. Por amor do teu nome, restaura, Senhor. Por amor do teu nome e da tua igreja, restaura, ó Deus. E eu te louvo porque eu sei que tu és um Deus extraordinário e tu fazes maravilhas no nosso meio. Tu operas milagres extraordinários, Deus. Agradecemos os milagres que já tens operado em muitos casamentos. Oh Senhor, damos-te honra e glória porque o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz pode ressuscitar até aqueles casamentos que já estão mortos. Obrigada. Louvado sejas, Senhor, porque tu és o Deus da ressurreição. Amém. No nome precioso de Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos, pelo convite. É um prazer ter estado convosco e esperemos que a palavra do Senhor tenha falado com cada um de vós esta manhã. Obrigada, irmãos. Salva de palmas para ele. Amém. Tempo abençoado, amém. Eu estava a ouvir o Paulo e a Jenny e estava a pensar que este realmente não é um tema fácil de abordar numa reunião como esta, mas eles estiveram muito bem, não chocaram ninguém, é um tempo de bênção e é verdade, nós não temos que ter tabu em falar daquilo que a Bíblia fala. Vocês estão cá ou não? Porque se a Bíblia fala, é para ser falado, amém? Deixem-me dizer, irmãos, eu estou muito animado, estou muito feliz, sinto-me abençoado, sinto-me grato a Deus e sinto-me feliz também pela igreja. Porque, como eu tenho dito, eu noto que Deus está a fazer alguma coisa, algumas coisas estão a mudar e é bom ver a igreja em movimento, novos ministérios a serem desenvolvidos. Ultimamente tivemos o da parentalidade, está a ser uma bênção também, a funcionar à segunda-feira. Também aquele apoio que está a ser feito aos idosos pelo Tiago e pela Cláudia. E tenho tido feedback das coisas que estão a acontecer, é animador. A igreja está viva. Amém? A igreja está viva, a igreja está em movimento. Não é costume, mas só para os irmãos terem uma ideia. Na quarta-feira estavam 95 pessoas no culto. Quarta-feira. Na sexta-feira estavam 87 pessoas no culto. E hoje estão 276. É verdade que temos algumas visitas, mas também se considerarmos que este é um fim de semana prolongado, e dá para perceber que falta muita gente. Isto quer dizer que a igreja
está bem e recomenda-se. Amém? E temos menos gente aqui, ouçam, temos menos gente aqui porque alguns ficaram em casa a ver-nos na televisão. Mas ouçam, a televisão vale o que vale. Mas não há nada que substitua este ambiente que nós temos aqui presencialmente. Então, levante o rabinho do sofá, faça um esforço e venha. Domingo é culto de Santa Ceia, já disse, e queremos ter sempre um tempo muito especial, porque este é de facto o culto mais importante que nós celebramos. Amém? Os irmãos estão animados? Valeu a pena estar aqui? Foi bom? Vamos ficar de pé. A Esperança faz hoje anos. Nós não vamos cantar os parabéns, porque não temos cantado os parabéns ultimamente a ninguém, mas depois podem dar um beijinho. A Esperança diz lá adeus à gente. Assim, Esperança, ali a esposa do Paulo Marcos. Depois podem dar um beijinho. Eu vou terminar com a bênção pastoral e vou para a porta, como é meu hábito, enquanto eles terminam depois com um cântico, tá bom? Vamos curvar as nossas cabeças. Obrigado, Paulo. Obrigado, Jenny. Vocês foram uma bênção, vocês voltarão, certamente. Certamente, ok? Não digo quando, porque isto não é... Vocês estão a ver? Amém. Está aqui, o pessoal está entusiasmado, tá bom? Nestes programas até de sexta-feira que iremos ter, em situações especiais, não é? Vamos curvar as nossas cabeças, amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós agora e até à vinda do Senhor. Amém. Deixem-me chegar à porta, por favor. Nós vamos terminar com a música que cantamos mesmo antes de ouvir esta partilha sobre a bênção. Vamos deixar aqui nos nossos ecrãs este código, conforme a Susana já tinha anunciado. Vocês se apontarem o vosso telemóvel, os telemóveis inteligentes, e lerem este QR Code, vai ser pedido um código que é aquele que tem ali à frente, asterisco 479185, e pedimos que preencham este... peço desculpa, a password está em baixo, que está um bocadinho pequena, mas é N... Bem, eu não consigo ver daqui, mas vocês conseguem de certeza. Leiam o código, preencham a password e deem o vosso feedback acerca da conferência. O nosso objetivo e o objetivo de todos é servir e queremos servir cada vez melhor. Por isso, o vosso feedback vai ser muito importante. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti. Levante o seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre